Olá pessoal, professor Almir de língua portuguesa, e hoje nós iremos resolver algumas questões de concursos públicos sobre crase, questões recentes do ano de 2023. Nós iremos ver um pouquinho da teoria, vamos relembrar, melhor dizendo, um pouquinho da teoria e depois nós vamos seguir para a resolução dos exercícios. Gostaria de pedir para que vocês curtam, compartilhem, ativem o sininho, se inscrevam no canal Professor Almir. Ok? Certo? Vamos começar? Vamos lá. Vamos lembrar aqui, antes de nós resolvermos então as questões de concursos públicos sobre crase, nós iremos relembrar um pouquinho a crase. A crase, pessoal, como eu já havia dito para vocês em um vídeo anterior, né, sobre crase, quem não assistiu, vai lá no canal, assista, que é muito importante também. Vamos lembrar aqui. A crase, ela é um fenômeno fonético, onde nós vamos ter lá, o que é fenômeno fonético? Preposição a, mais o artigo definido a, nós vamos ter então a crase, que é esse fenômeno fonético, a de preposição, então a de preposição mais o a de artigo definido a, nós vamos ter o fenômeno da crase. Então a crase, ela é um fenômeno fonético, essa junção de duas letras a, uma sendo preposição e a outra artigo definido. Então, a primeira coisa que nós temos que entender é isso aqui, certo? Então, essa primeira coisa tem que ficar clara, ou seja, crase é um fenômeno fonético, tá? Segunda coisa que nós temos que lembrar no assunto crase, o que nós temos que lembrar? As locuções, eu vou abreviar aqui, pessoal, certo? Locuções femininas, tá? Vou abreviar também isso. Locuções femininas são expressões de cujo núcleo nós vamos ter uma palavra no feminino. Por exemplo, às vezes. Por que às vezes tem o fenômeno da crase? Porque isso aqui é uma locução feminina cujo núcleo é uma palavra no feminino. Também, por exemplo, a moda de, a proporção que, a medida que, nós vamos ter como núcleo, nesse caso aqui, a moda de, a palavra moda como palavra no feminino, certo? Então, locuções femininas, lembrando, são expressões, palavras cujo núcleo é uma palavra no feminino, certo? Então, basicamente, nós temos duas coisas. A primeira delas é o fenômeno fonético, segunda é a locução feminina. Outra coisa também que nós temos que lembrar são os casos facultativos de crase. Então, nós temos apenas 3 casos facultativos de crase. Casos facultativos são aqueles casos que nós podemos colocar ou não, que segundo a norma padrão da língua portuguesa, tá ok, né? Você é facultativo, você pode colocar ou não. Então, ocorre a crase diante de pronome possessivo feminino no singular. Por exemplo, referi-me à minha mãe. Olha a palavra minha como pronome possessivo feminino no singular. Nós temos também crase facultativa diante de nome próprio. Por exemplo, eu posso falar assim, referi-me a Lúcia. Lúcia, nome próprio, feminino, no singular. Certo? E o terceiro caso de crase facultativa, ou seja, você pode ou não colocar a crase, ela é facultativa, não é obrigatório. Quer dizer, facultativo, você pode colocar ou não facultativo, diante da palavra até. Aí nós temos a crase que ela é facultativa, tá?
Aí, além disso, nós temos também os casos proibitivos. Como eu havia comentado em um vídeo anterior, os casos proibitivos é uma lista enorme. Ao invés de você ficar decorando, memorizando, a gente tem que entender por que são casos proibitivos. Porque, basicamente, o que nós vamos ter? Por exemplo, não ocorre crase diante de palavra masculina. Por quê? Porque palavra masculina não aceita o artigo definido a. Certo? Tranquilo? Porque não ocorre o fenômeno fonético da junção da preposição a mais o artigo a. Para que a crase possa acontecer no fenômeno fonético, eu tenho que ter a preposição a mais o artigo a. Artigo definido a. Certo, pessoal? Então, basicamente, aqui eu coloquei um resumo das ideias principais de crase. E agora nós iremos resolver algumas questões de concursos públicos recentes sobre esse tema importante. Vamos lá? Vamos começar? Então, vamos lá. Eu trouxe para vocês aqui, a primeira questão é da Banca Avança, São Paulo, de 2023. Como eu falei para vocês, eu trouxe aqui questões recentes, ok? Vamos ler o enunciado. Número 1. Leia as alternativas abaixo e destaque a opção em que o acento indicativo de crase foi devidamente empregado, ou seja, a Banca ela quer aqui a alternativa cujo uso da crase está correta. Vamos ler. Letra A. O artista se comparou a alguém que não respeitava o seu público. Será que existe crase antes de pronome indefinido? Será? Letra B. Em busca dos mesmos sonhos, os fãs trabalham em prol a uma causa específica. Será que existe crase antes de artigo indefinido? Artigo indefinido? Letra C. O cantor se referiu às pessoas que acompanharam toda a sua carreira profissional. Quem se refere a? Será que é isso? Vamos lá. Letra D. Os prêmios foram entregues a ele. Letra E. Sem audiência, o cantor retornou para casa, relembrando promessas feitas a amigos. Crase antes de plural, será? Eternizados em sua memória. Pessoal, veja o que acontece aqui na letra A. O artista se comparou a alguém. Não ocorre crase diante de pronome indefinido. Crase diante de pronome passa fome. Anota aí. Então a letra A está errada. Errado o uso da crase aqui, certo? Crase diante de pronome passa fome. Ou seja, é caso proibitivo. Por quê? Porque pronome indefinido não aceita artigo definido a. Então lembra que eu comentei com vocês, ao invés de ficar decorando lista, a gente tem que entender a essência. Casos proibitivos, nesse caso aqui, por quê? Porque a palavra alguém, ela não aceita artigo definido a. Certo? Tranquilo? Vamos lá? Letra B. Em busca dos mesmos sonhos, os fãs trabalham em prol a uma. Uma é um artigo indefinido. Não ocorre crase. Por quê? Porque não ocorre o fenômeno fonético. Uma é um artigo indefinido que não aceita o artigo definido, certo? Então, porque aqui, tanto na letra A quanto na letra B, não está ocorrendo o fenômeno fonético. Para haver o fenômeno fonético, nós temos que ter dois As. Um A de preposição e um A de artigo definido. Artigo indefinido não aceita artigo definido. Então, letra B, ela está errada. E a Banca, ela quer a resposta correta, tá? A alternativa que traga para a gente o uso adequado e correto da crase.
certo? Vamos lá? Então, letra A está errada, letra B também. Vamos ler a letra C. O cantor se referiu às pessoas. Quem se refere a as pessoas. Eu tenho pessoas, é uma palavra no feminino, um substantivo no feminino que está acompanhado de as, que é um artigo definido no plural aqui, as pessoas. Então, eu tenho aqui o verbo exigindo uma preposição. A letra C, pessoal, é um caso típico de regência verbal. Quando nós falamos em crase, a gente também tem que falar que crase está vinculado à regência verbal. Regência verbal é quando o verbo ele pede um complemento acompanhado de preposição. O verbo referir, quem se refere a. Então, o a aqui do verbo é preposição. Mas nós temos o as, que é um artigo definido no plural. Vou fazer o S aqui, isso. Então, por isso que nós temos aqui o fenômeno fonético. As, isso, tá? Então, a letra C ocorreu o fenômeno fonético através do verbo exigindo, né, no caso de regência verbal, quem se refere a. O a que o verbo está pedindo é uma preposição. E nós temos o as, que é um artigo definido que está do ladinho, que acompanha o substantivo. Gabarito, então, pessoal, letra C. Perfeito. Agora vamos olhar as outras questões, as outras alternativas, para a gente verificar. Os prêmios foram entregues a ele. Crase diante de pronome passa fome. Anota no seu caderninho. Crase diante de pronome passa fome. Claro, toda regra tem exceção, nem toda regra, lógico, mas, melhor dizendo, lembrem-se, as palavras aquele, aquela e aquilo, elas vão ter crase, o acento grave indicativo de crase, que é a exceção aos pronomes que nós temos, certo? Então, a letra D está errada, porque crase diante de pronome passa fome. Ou seja, caso proibitivo. Por quê? Porque o pronome não aceita artigo definido, então logo nós não vamos ter o fenômeno fonético. Preposição a mais o artigo a. Artigo definido a. Certo? Tranquilo? Letra E. Sem audiência, o cantor retornou para casa, relembrando promessas feitas a amigos. O que acontece aqui? Não ocorre crase diante de plural, tá? Eu tenho aqui a palavra amigos, está no plural. Quando nós temos uma palavra no plural e tiver uma crase aqui, não ocorre crase, tá? Anota no teu caderninho. Crase diante de plural passa mal. Então, a letra E, ela tá errada. Então, gabarito. Então, qual é o nosso gabarito? Letra C. Reforçando por quê? Porque nós temos o verbo referir, quem se refere a, e nós temos o as aqui, que é um artigo definido acompanhando o substantivo pessoa, certo? Então, por conta disso, nós vamos ter aqui o fenômeno fonético, preposição a mais o artigo definido a, certo? Tranquilo? Vamos para a próxima questão. Seguindo aqui, ainda da banca Avança São Paulo, questão recente do ano de 2023. Vamos lá. Observe o emprego da crase nas expressões subsequentes e assinale a única alternativa correta. Então, a banca, ela solicita que o candidato assinale a alternativa correta. O uso da crase que esteja correto, né? Que esteja correta. Vou a formiga, Minas Gerais, nas próximas férias. Letra A. Letra B. Viajou até a praia. Letra C. Por que Eduardo se conformou a isso? Letra D. Dirigiu-se a mim.
Será que é isso? Letra E, andar a pé é cansativo? Olha só, pessoal, nessa questão aqui, uma coisa que eu não havia comentado com vocês, mas vamos aproveitar essa questão para a gente poder ver junto. Nós temos o verbo ir, né? Quem vai, vai a. Quem vai a e volta da, crase a. Quem vai a e volta de, crase para quê? Então, na letra A, vocês podem utilizar o verbo voltar. Como assim o verbo voltar? Se eu vou a e volto, podem usar o verbo voltar. Isso. Vou arrumar esse meu a, isso. O verbo voltar. Quem vai a e volta da, crase a. Então, quem vai a e volta da, crase a. Ou seja, ocorre a crase. Quem vai a e volta, quem vai a e volta de, crase por quê? Crase para quê? Então, olha aqui. Eu vou a formiga ou volto de formiga. Formiga aqui é uma cidade de Minas Gerais, né? Vou a formiga, eu volto da formiga ou volto de formiga, dessa cidade aqui, ó, vamos escrever ela aqui, formiga. Então, aqui no caso, eu volto de. Crase para quê? Então, a letra A, ela tá errada. Toda vez que se referir, né, com essa referência, né, do verbo ir a algum lugar, use o verbo voltar. Se eu vou a e volto da, crase a. Se eu vou a e volto de, crase por quê? Então, na verdade, aqui, ó, crase para quê? Então, a letra A, ela tá errada. Não ocorre crase nesse caso aqui, certo? Porque eu volto de Formiga, que é uma cidade, certo? Viajou até a praia. Questão perfeita. Aqui nós temos, lembra a palavra até? Diante da palavra até, a crase ela é facultativa. Então eu posso ou não colocar esse acento aqui grave indicativo da crase. Então o gabarito nosso é a letra B, certo? Vamos analisar as demais questões. Por que Eduardo se conformou a isso? Toda vez que nós tivermos pronome, crase diante de pronome, passa fome. Porque a palavra isso, ela é um pronome demonstrativo, ela é um pronome, e o pronome não aceita artigo definido, então aqui não ocorre o fenômeno fonético. Por isso, então, que a letra C, ela está errada, porque não ocorre fenômeno fonético. Ou seja, crase diante de pronome passa fome, porque o pronome não aceita artigo definido a. Certo? Letra D. Dirigiu-se a mim. Não existe crase diante de pronome, tá? Diante de pronome, crase passa fome. Letra D tá errada. Letra E. Andar a pé. Pé é palavra masculina. Palavra masculina não aceita crase. Por quê? Porque não ocorre o fenômeno fonético. Palavra masculina não aceita artigo definido a. Então, se não aceita o artigo definido a gente não tem o fenômeno fonético, a junção da preposição a mais o artigo a. Então, a letra E é palavra masculina, por isso que o gabarito é a letra B. Viajou até a praia. Certo, pessoal? Tranquilo? Só para a gente lembrar aqui aquela questão do verbo voltar. Se eu vou a e volto da, crase a. Se eu vou a e volto de, crase por quê? Crase para quê? Um exemplo aqui. Vou a São Paulo. E daí, será que tem crase? Vou a São Paulo. E agora? Quando nós tivermos... Opa, deixa eu só arrumar aqui. Isso, a canetinha. Vou a São Paulo.
veja uma coisa aqui. Nós temos o verbo ir, né? Vou a São Paulo, vou usar o verbo voltar. Posso usar o verbo voltar. Eu volto de São Paulo. Volto de São Paulo. Se eu volto de, crase por quê? Então, nesse caso aqui, nós não podemos ter crase. Por quê? Se eu volto de, crase para quê? Então, quando nós temos como nós temos essa questão da crase, né? Vou a e volto da, crase a. Se eu vou a e volto de, crase por quê? Então, nesse exemplo aqui, vou a São Paulo, não pode ter crase, certo? Proibido. Tranquilo? Vamos seguindo aqui, então. Banca CS UFG 2023, como eu falei para vocês, são questões recentes do ano de 2023. Vamos lá. A frase que apresenta emprego correto do sinal indicativo de crase. Então, aqui, a banca, ela quer alternativa correta, ou seja, o uso correto da crase. Vamos lá. Olha aqui o exemplo, hein? Letra A. Ela foi a São Paulo. Será que esse A com acento aqui indicativo de acento grave, será que está correto? Ela foi a São Paulo no ano passado? Letra B. A banca, ela quer o emprego correto, certo? Letra B. Passarei por Brasília a 1h. Será que crase diante de artigo indefinido? Será que tem crase? Vou à Bahia. Vou à Bahia e volto da Bahia. Será que crase há? Ocorre a crase? Letra D. Deverei ir a Portugal. Deverei ir a Portugal. Vou a Portugal e volto de Portugal. Será que é isso? Olha só que questão interessante. Vamos lá. Letra A. Ela foi a São Paulo. Toda vez que tiver o verbo ir, aqui o verbo está no passado, né? Foi. Nós podemos utilizar o verbo voltar. Ó, utilize o verbo voltar para verificar se vai ocorrer o fenômeno. Então, o verbo voltar. Quem vai a e volta da, crase a. Quem vai a e volta, só arrumar esse A meu aqui, vai ficar bonitinho, isso. Quem vai a e volta da, crase a, certo? Ou seja, a crase, ela ocorre. Se eu vou a e volto de, crase, para quê? Né? Então, crase, para quê? Para quê? Tá? Lembra esse macete, né, que a gente aprendeu na escola? Ele é super válido aqui. Deixa eu só arrumar aqui para ficar bonitinho. Isso, ó. Então, toda vez que tiver alternativas para você verificar, né? Nós temos o verbo ir aqui, tá no passado. Ela foi a São Paulo. Quem vai a e volta da. Quem vai a e volta da, crase a. Quem vai a e volta de, ela volta de São Paulo. Então, crase para quê? Então, a letra A, ela tá errada, porque a banca, ela quer a alternativa correta. Então, aqui a crase tá errada, tá? Não ocorre crase. Passarei por Brasília a 1h. Uma é um artigo indefinido. A palavra uma é um artigo indefinido. Artigo indefinido não aceita artigo definido. Ou seja, por isso que aqui é um caso proibitivo. Crase diante... Nesse caso aqui é um caso proibitivo, né? Por quê? Porque uma é artigo indefinido. Não ocorre crase diante de artigo indefinido. Porque não ocorre fenômeno fonético. Certo? Letra B está errado por isso. Não ocorre crase diante de artigo indefinido, porque não ocorre a junção do fenômeno fonético, preposição a mais o artigo definido a, certo? Vou à Bahia e volto da Bahia, né? Volto da Bahia. Questão perfeita.
Vou à Bahia, volto da. Quem volta da, crase A. Por isso que esse A aqui com esse acento grave indicativo de crase. Questão perfeitinha, alternativa letra C. Letra D. Deverei ir a Portugal. Vou a Portugal e volto de Portugal. Se você volta de, crase para quê? Então, esse acento grave indicativo de crase está errado. Então, letra D, ela está errada. Então, qual é o nosso gabarito? Letra C. Lembrando aqui, nessas alternativas, procurem utilizar o verbo voltar. Quem vai a e volta da, crase a, ok? Quer dizer que a crase ela é empregada. Se eu vou a e volto de, crase para quê? Né? Vou a São Paulo e volto de São Paulo. Por isso que não era a letra A, certo? Porque eu volto de. Aqui a letra C, eu volto da Bahia, volto da, crase A. Certo? Tranquilo? Vamos lá, dando sequência, eu trouxe para vocês mais uma questão para a gente refletir um pouquinho sobre a crase então. Vamos lá? Banca Vunesp, ano de 2023. O que nós temos aqui? Assinale a alternativa em que o emprego da crase obedece à norma padrão da língua portuguesa. Então, ou seja, a Banca Vunesp, ela quis nessa questão que o candidato assinalasse a alternativa correta com relação ao uso correto da crase. Vamos identificar então. Alternativa A. Ela deu tênis que estava bem conservado à irmã. Será que é isso? Vamos lá. Letra B. O pullover amarelo foi destinado a uma tarefa. Será que existe crase diante de artigo indefinido? Será? Vamos lá, letra C. Entregamos a ela. Será que existe crase diante de pronome? Letra D. Há pessoas que são pouco incentivadas a doar. Será que existe crase antes de verbo? Letra E. Finalmente eles separavam as roupas a fim de fazer. A fim de. Será que ocorre essa crase aqui? Vamos analisar então. O gabarito, na verdade, pessoal, é a letra A, por quê? Vamos interpretar aqui. Ela deu tênis que estava bem conservado à irmã. Observem o seguinte, pessoal. Nós temos o verbo dar, que ele é verbo transitivo. Ele é verbo transitivo direto. Vou colocar meu D aqui, direto e indireto. Como assim, professor? Verbos transitivos são verbos que deixam passar por eles um complemento. Então, são verbos que precisam de complemento. No caso, verbo transitivo direto, ou VTDI, são verbos que exigem dois complementos. Um complemento com preposição e outro complemento, um com preposição e outro sem preposição. Então, nós vamos chamar objeto direto aquele complemento sem preposição. Vamos chamar de objeto indireto aquele complemento acompanhado de preposição. Então, o verbo dar. Quem dá? Dá algo. O que ela deu aqui? O tênis que estava bem conservado. Então, aqui ela deu o quê? O tênis. Eu vou chamar de objeto. Vou arrumar esse meu O que ficou parecendo um coração. Vamos arrumar aqui a minha caneta. Vamos lá. Então, ela deu o quê? O tênis. Ela deu algo, o tênis. Então, eu vou chamar de objeto direto. OD. O que é objeto direto mesmo, professor? É o complemento do verbo, sem preposição. Então, ela deu o tênis que estava bem conservado a quem? Ó. Então, a quem? Vou escrever aqui. Então,
Por que eu estou escrevendo aqui? Para vocês entenderem. Isso, ó. Isso, fazer bonitinho aqui. A quem que ela deu o tênis? A irmã mais nova. Então vejam aqui que o verbo dar, ele exige uma preposição aqui, ó. Tá? Ela exige uma preposição aqui. Quem dá algo a alguém. Esse a aqui, ó, que eu estou circulando, é uma preposição. E aqui do lado eu tenho um substantivo irmã, que está acompanhado de um artigo. Eu tenho irmã, é um substantivo feminino que exige um artigo. Falo a irmã. Então, eu tenho aqui a preposição do verbo dar, preposição a, mais o a de artigo da palavra feminina irmã. Então, a mais a, ocorre aqui o fenômeno fonético. Então, vejam que aqui o fenômeno fonético, essa preposição a, ela surgiu do verbo dar. Quem dá? Dá algo a alguém. Então, a alguém, eu tenho uma preposição do verbo dar, que o verso aqui, pessoal, é regência verbal. O que é regência verbal? Quando o verbo pede um complemento, nesse caso é um complemento acompanhado de preposição. Nesse caso aqui, o verbo ele é bitransitivo. Ele é verbo transitivo direto e indireto. O que é verbo bitransitivo? É verbo que tem dois complementos. Um com preposição e o outro sem preposição. Então, aqui, na letra A é o gabarito, por quê? Porque ocorre um fenômeno fonético, certo? Então, gabarito nosso é a letra A. Agora, a letra B. O pullover amarelo foi destinado a uma. Uma é artigo indefinido. Ou seja, artigo indefinido não aceita artigo definido. Repetindo, artigo indefinido, uma, não aceita o a de artigo. Então, não ocorre fenômeno fonético. Tá bom? Então, não ocorre crase diante de artigo indefinido. Então, letra B não é. Certo? Tranquilo? Vamos lá. Letra C. Entregamos a ela. Não ocorre crase diante de pronome. Crase diante de pronome, passa fome. Anota no seu caderninho aí. Crase diante de pronome, passa fome. Por quê? Porque a palavra ela é um pronome. Pronome não aceita artigo. Então tá errado a letra C. Letra D. Há pessoas que são pouco incentivadas a doar. Verbo. Crase diante de verbo, sai de perto. Crase diante de verbo, sai de perto. Por que verbo não aceita? Por que verbo não... Por que diante de verbo não tem crase? Por quê? Porque verbo não aceita artigo. Anota no seu caderninho de estudos aí. Verbo não aceita artigo. Ah, mas o que ele aceita então? Verbo aceita preposição. Verbo aceita preposição. Certo? Tranquilo? Então não é a letra D. Letra E. Finalmente eles separaram as roupas a fim de. Quem separa, separa algo. Então, ou seja, não tem aqui preposição, né? O verbo separar. Quem separa, separa algo, tá? A fim de, tá errado, não leva crase. Então, não ocorre o fenômeno fonético. Então, a alternativa que ocorre crase, essa crase ela se justifica pelo fenômeno fonético, onde nós vamos ter lá preposição a, que ela é exigida pelo verbo dar no objeto indireto, repetindo. Nós temos na língua portuguesa verbos que podem ser VTDI, verbo transitivo direto e indireto, ou seja, verbos bitransitivos. O que são verbos bitransitivos? Que eles aceitam dois complementos. Um complemento com preposição e outro complemento sem preposição. Dois complementos.
Nós temos o objeto direto, que é sem preposição, o objeto indireto com preposição. Então, repetindo, nós temos então verbos transitivos diretos e indiretos, que é composto por dois complementos. O objeto direto é o complemento do verbo sem preposição. Objeto indireto, o in indica que tem preposição. Então, o verbo dar aqui, ela deu o quê? O tênis é o objeto direto. Ela deu a quem? A quem rege uma preposição a, tá vendo? Então, aqui houve fenômeno fonético. Preposição a do verbo dar e o artigo a, que estava acompanhado da palavra irmã, palavra feminina, ok? Então, toda vez que nós formos mencionar sobre crase, o que tem que ficar claro para nós é o seguinte: crase é o fenômeno fonético, preposição a mais o artigo a, essa junção a mais a, e nós podemos lembrar também, e é importante, as locuções femininas, a moda de, a medida que, às vezes, e assim vai. E os casos proibitivos, né? Ao invés de nós ficarmos decorando, né, aquelas listas enormes, é procurar entender que nos casos proibitivos a gente vai ter, nos casos proibitivos, nós vamos ter, por exemplo, por que não ocorre crase diante de palavra masculina? Porque palavra masculina não aceita o artigo definido. Logo, não ocorre o fenômeno fonético. Então, os casos proibitivos, por que são proibitivos? Porque não ocorre a junção de a mais a. Para ocorrer a junção de a mais a, eu preciso ter um a que é preposição e um a que é de artigo definido. Então, lá nos casos proibitivos, ao invés de você procurar decorar, procure entender, né? Procure entender na análise das questões de concurso se houve ou não fenômeno fonético, tá bom? Pessoal, era isso que a gente tinha para falar. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem esse vídeo, curta esse vídeo, compartilhe, ative o sininho e continue acompanhando as postagens do canal, tá bom? Um grande abraço a todos e até a próxima aula.